Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, dar continuidade à resolução das nossas questões. A gente tem aqui a nossa sexta questão da lista 6, né? Lista 6, sexta questão. Vamos lá. Calcula a resistência equivalente das associações esquematizadas abaixo entre os terminais A e B. Então essa questão a gente tem dois circuitos, né? Eu dividi e coloquei o primeiro aqui. O segundo vem logo aqui depois. Vamos fazer logo esse primeiro, tá? É mais uma questão de resistência equivalente, uma associação de resistores mista, né? A gente tem associação em série paralelo e mais uma questão que envolve aí um trecho em curto-circuito, né? Um trecho onde a resistência é nula, né? Então, mais uma vez, assim como a gente fez a questão passada, a quinta questão, né? Se você não viu a quinta, dá uma olhada lá no vídeo anterior, em que a gente fez um circuito onde tenha um trecho em curto. Né? Então, o que é que a gente tem que fazer? Identificar o trecho em curto, identificar os pontos em comum e depois redesenhar o circuito. Beleza? Vamos fazer isso. Bom, entre os terminais A e B, percebo que nós temos aqui 4 resistores, beleza? Temos esses dois associados em série, né? Temos aqui em paralelo. Então, vamos identificar aí os pontos em comum. Primeiro, tá? Percebam que esse ponto aqui eu vou chamar de ponto B, beleza? Porque entre esses dois pontos aqui não tem resistência, né? Nula. Então, eles têm o mesmo potencial, aqui é o ponto A. Então, perceba que nesse trecho aqui, ó, tá? Nesse trecho aqui subindo, perceba que a gente não tem resistência, né? Nesse condutor a resistência é nula. Então perceba que nós temos dois pontos aqui em comum, né? Onde tem o mesmo potencial, beleza? Então, ó, nesse ponto aqui, que eu vou riscar aqui em cima, também é o ponto B. Tranquilo? Por quê? Porque entre esses dois pontos não existe resistência, né? O condutor tem resistência nula, mesmo potencial. Então, esses dois pontos são pontos em comum. Então, aqui embaixo é B, em cima também é B, tranquilo? O que é que a gente leva em consideração disso aí? Primeiro, percebam que nós temos aqui dois resistores que estão associados em série, que eles estão submetidos aos mesmos pontos, tá? Ou seja, esses dois caras aqui, ó, eles estão em curto, beleza? Em curto-circuito. Então, a corrente que vai, vamos supor que a corrente parta do ponto A, beleza? Quando chega aqui nesse ponto aqui, nesse nó aqui também é o ponto A, ela vai se dividir. Uma parte da corrente vai passar nesse resistor aqui e outra parte vai descer para esse resistor. Só que quando chegar nesse ponto aqui, ó, esse ponto também é um ponto B. Então a corrente, por esse trecho aqui não ter resistência, a resistência é nula, então consequentemente ela vai fazer esse caminho aqui, ó, tá? Do ponto B para o ponto B, que é o mesmo ponto, deixando de passar por esses dois resistores. Então, a gente diz que esses dois resistores estão em curto, beleza? Olha, esses dois caras aqui, eles não vão participar efetivamente do circuito, beleza? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter entre o ponto A e B, olha, entre o ponto A e B, nós temos dois resistores que estão em paralelo. A e B eu tenho esse resistor, A e B eu tenho outro resistor, onde aqui a corrente se divide, esses dois resistores estão em paralelo, beleza? Então, redesenhando esse circuito, tá? Vamos redesenhar esse circuito. A gente vai encontrar o seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, esse ponto que eu vou chamar de A, tá? E eu tenho esse ponto aqui, ó, vou chamar de B. Então, entre os pontos A e B, eu só tenho dois resistores, né? Que eles estão em paralelo, beleza? Ó, desenhar esse primeiro aqui, e aqui embaixo eu desenho outro. Tranquilo? Esses resistores, ó, eu tenho um de 4 e outro aqui também de 4 ohms. Beleza? Professor, e aqueles dois lá que estavam em paralelo? Que estavam em série, né? Aqueles dois estão em curto-circuito, ó. Esses dois não participam, não são alimentados por corrente, tá? Eles não vão participar. Por exemplo, se fossem duas lâmpadas aqui, ó, esse circuito fossem 4 lâmpadas, beleza? Então nós teríamos essas duas lâmpadas aqui, ó, elas permaneceriam apagadas, beleza?
e essas duas aqui, ó, permaneceriam acesas. Tranquilo? Então aí, ó, o circuito redesenhado, depois de identificar os pontos em comum, a gente tem aí dois resistores em paralelo. Como eles são iguais, a gente pode fazer, ó, a resistência equivalente é igual ao valor da resistência dividido pela quantidade de resistores associados. Nós temos que o valor é 4 e nós temos dois resistores de 4, né? Então 4 dividido por 2 dá 2 ohm, beleza? Então redesenhando esse cara aqui, o circuito acima é equivalente a esse carinha aqui, ó. 2 ohm, beleza? Então a resistência equivalente é a resposta 2 ohm. Tranquilo? Então deixa eu dar uma destacada aqui, ó. Na resposta 2 ohm. Tranquilo? Agora vamos fazer o próximo circuito. Beleza? Esse circuito aqui ele já tem uma cara não tão amigável, mas é como eu falei para vocês, tá? A gente tem que identificar os pontos que estão em curto, né? Identificar os pontos em comum e redesenhar o circuito. Aí ele vai ficar bem mais amigável, tranquilo? Vamos fazer a leitura desse cara aqui. Eu tenho aqui o ponto A, o ponto B está logo aqui embaixo, né? Então eu tenho aqui resistores associados. Esse cara está em paralelo com esse, aqui a corrente se divide, tá? Aqui a gente consegue perceber que tem um ponto aqui, ó, um trecho onde o condutor tem a resistência nula, ou seja, isso aqui é um curto, beleza? Percebam que aqui eu tenho outro curto, onde nesse trecho aqui, ó, não tem resistência, beleza? Então vamos identificar os pontos que nós temos em comum, gente. Deixa eu mudar aqui a caneta, colocar aqui a cor preta. Olha, eu vou chamar esse ponto aqui, ó, que já está em destaque aqui, eu vou chamar esse ponto de ponto C. Tranquilo? Ó. Ponto C. Percebam que aqui em cima, esse ponto aqui, ó, também é o ponto C. Ponto em comum. Professor, por que é o ponto C também? Porque esse trecho aqui, ó, não tem resistência, né? Nesse trecho do condutor, a resistência é nula. Então, o potencial desse cara é igual ao potencial desse cara. Se esse cara é C, esse daqui de cima também é C. Beleza? Não tem resistência aqui nesse ponto. E perceba que aqui eu tenho outro trecho em curto, né? Então eu vou nomear também aqueles pontos ali, tá? Então nomeia os caras, olha, esse ponto aqui. Como eu já tenho um ponto que eu chamei de A, um de B, outro de C, eu vou chamar esse cara de D, beleza? Ó, esse ponto aqui eu vou chamar de D. Então, perceba que aqui embaixo, como também eu não tenho resistência, né? Aqui é nula. Então esse cara aqui embaixo é um ponto comum ao de cima. Então esse cara aqui, ó, também é D. Tranquilo? Então percebam que agora nós já identificamos os pontos, né, onde tem os nós aqui do circuito. E identificamos os trechos em circuito, em curto-circuito. Então vamos redesenhar esse cara, tá? Perceba que aqui a gente tem o seguinte, tá? Uma coisa bem interessante aqui, olha. Assim como aconteceu no outro. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Vocês viram que entre o ponto B, entre esses dois pontos aqui que são em comum, tá? Tem esses dois resistores aqui, ó, que eles estavam em curto, né? Por quê? Eles estavam entre o mesmo ponto. Então, aqui é B, aqui é B. Então, esses caras estavam entre o mesmo ponto. Então, não vai passar corrente nesse cara, é curto. E aqui a gente pode identificar também os caras que estão em curto, né? Como assim? Ó, percebe que esse ponto D e esse aqui, ó, são pontos em comum, né? D. Percebe que esse cara aqui, ó, esses dois caras de um que vale 1 ohm e outro também 1 ohm, eles estão em série, tá? Estão ligados em série. A corrente aqui não se divide. Você percebe que eles estão entre o mesmo ponto. Olha, aqui eu tenho o ponto D, aqui eu tenho o ponto D. Então, a corrente que passa aqui, ó, que passaria aqui, né, olha, está entre o mesmo ponto. Então, se esses dois caras estão entre o mesmo ponto, eles estão em curto, né? Então, o que é que a gente faz com esses dois caras? Os caras estão fora, né? Ó, deixa eu marcar aqui, ó. Esse cara aqui, ó, tá morto no circuito e esse também. Beleza? Porque estão entre o mesmo ponto. Percebam que aqui, ó, entre C e D, ó, são pontos diferentes. Esse cara aqui está vivo. Pontos diferentes. Tá, olha.
Esse cara aqui está entre pontos diferentes, CB. Esse aqui, ó, pontos diferentes, CD. Esse, pontos diferentes, CB. Pontos diferentes, pontos diferentes, pontos diferentes. Mas esses dois caras estão entre o mesmo ponto, que estão em curto, então esses caras estão fora. Então perceba, né? É só identificar os pontos, dar nome aos pontos e verificar os pontos em comum, beleza? Se existe algum resistor, algum elemento do circuito, onde ele está entre o mesmo ponto, esses caras estão em curto-circuito e não vão funcionar, beleza? Então, se cada um resistor desse, por exemplo, fosse uma lâmpada, todos esses resistores aqui estariam, essas lâmpadas estariam acesas e esses dois caras estariam apagados, porque não passaria corrente nesses caras. Tranquilo? Então eu vou aqui, ó, redesenhar o circuito, beleza? Para ficar mais amigável. Primeiro, vou pintar aqui o ponto A e aqui no final eu vou colocar o ponto B, beleza? Porque aqui nós temos a intenção entre os pontos A e B. Mas entre os pontos A e B, gente, eu vou ter o ponto C, que eu vou colocar aqui, ponto C, e eu vou ter também o ponto D. Tranquilo? Agora eu vou verificar os resistores que estão entre esses pontos e vou começar a desenhar. Vou começar da esquerda para a direita, AC. Quais são os resistores que estão entre A e C? Beleza? Eu visualizo aqui dois resistores. Ó. Eu tenho esse ponto A e esse ponto C, eu tenho esse de 8, e aqui em cima também ó, é AC. Então eu tenho dois resistores em paralelo, porque a corrente se divide aqui. Ó. Eu tenho esse cara em paralelo com esse, entre o ponto A e C, tá? Entre os pontos A e C só tem esses dois caras, né? Percebam que aqui nos outros lugares do circuito não tem mais nenhum outro resistor que esteja entre o ponto A e C. Então só tem esses dois caras em paralelo. Vou lá e desenho os caras, ó. Eu tenho um cara aqui, ó, que vale 8 ohm. E tem outro cara que eu vou colocar aqui embaixo, beleza? Que é paralelo, né? Com um cara de C que também vale 8 ohm. Beleza? Perceba, matei esses dois aqui. Agora eu vou ver entre o ponto C e D, tá? Entre o ponto C e D, quantos resistores eu tenho? Aí eu venho aqui, vamos lá, vamos analisar. Olha, eu tenho o ponto C aqui, e aqui eu tenho D, e aqui eu tenho D. Tranquilo? Então, entre os pontos C e D, ó, eu tenho esse cara de 12 e tenho esse cara de 12, que também estão em paralelo, beleza? Então, entre os pontos C e D, eu tenho dois resistores que estão em paralelo. Vou desenhar do mesmo jeito, tranquilo? Então, aqui ó, eu tenho um resistor aqui entre C e D, que vale quanto? 12 ohm. E aqui embaixo, eu tenho outro que está em paralelo, né? Ó, que vale também 12 ohm. Beleza? O circuito já está ficando com a cara mais amigável, né? Agora eu vou ver entre os pontos D e B, tá? Olha, eu posso verificar logo entre o ponto C e B, né? Olha, entre o ponto C ele tem resistores entre o ponto D, né? Que foi esses dois que a gente acabou de desenhar. Mas perceba que o C também tem ó, um resistor ligado com o ponto B, tranquilo? Que é esse de 12, ó. Então, entre o ponto C e B, eu tenho um resistor de 12, então não posso esquecer desse cara. Então, eu venho aqui, ó, e desenho também entre os pontos. Ó, vou jogar aqui para cima, porque a ligação é entre o ponto C e B. Então, entre o ponto C e B, eu tenho 12 ohm. Beleza? Tranquilo? Agora eu vou ver por último, né, para terminar, ó, o que tem entre B e D. Perceba que entre B e D só tem uma ligação, que é esse cara aqui, né? De 6. Tranquilo? Só tenho esse, né? Então vamos lá. Vamos desenhar o cara, né? Então aqui, ó, eu tenho um entre D e B que vale 6. Bom, beleza? Tranquilo, gente? Então percebe que ficou mais amigável aqui, né? O circuito. Então eu tenho entre A e C 2 de 8. Tá aqui, né? Tá aqui os 2 de 8. Entre C e D eu tenho aqui 2 de 12. Né? Aqui está os 2 de 12.
Entre C e B eu tenho esse de 12, então joguei aqui para cima, ó. Beleza? E por último, entre D e B tem um de 6, ó. E ele apareceu aqui, entre D e B. Tranquilo? Então percebam que quando a gente consegue identificar os pontos, né, identificar o curto-circuito e resistores que estão em curto, a gente consegue montar de uma forma mais amigável aí, né? Agora vamos fazer o cálculo do resistor equivalente, né? Então eu tenho dois caras em paralelo aqui de 8, tenho dois aqui, ó. Então vou fazer logo isso aqui, ó, tá? Eu tenho dois aqui em paralelo, beleza? E tenho esses dois em paralelo aqui também. Vou fazer logo de dois, tá? Vou fazer esses dois aqui. Tranquilo? Como aqui eu tenho... deixa eu mudar a cor, né? É melhor. Deixa eu mudar a cor desse aqui, ó. Vou fazer logo esse de vermelho. Tá? De vermelho, resistor equivalente de vermelho. Como eu tenho dois resistores iguais, é o valor da resistência pela quantidade de resistores associados. Então eu tenho 8, que é o valor da resistência, e tenho 2, né? Então isso aqui dá 4 ohm, beleza? Agora eu vou mudar a cor da caneta aqui, para a gente fazer esses dois aqui, ó. Que estão em paralelo também, que é 12, tá? Vamos fazer da mesma maneira. Beleza? É o valor da resistência pela quantidade de resistores associados. Então eu tenho 12 dividido por 2, que vai dar 6 ohm. Beleza? Agora eu vou redesenhar o circuito considerando esses resistores. Beleza? Deixa eu jogar aqui para cima. Tranquilo? Vou desenhar aqui, ó. O ponto A. Tá? Entre o ponto A e o ponto C, a gente fez aqui um resistor só, né? Tinha 2 de 8, né? Virou um de 4 ohm. Beleza? Entre o ponto C e o ponto D, também, deixa eu apagar aqui, também tinha dois resistores, né? Então a gente transformou em um de 6, não é isso? Então aqui, ó, vai ter um de 6 ohm. Beleza? Tranquilo, gente? Agora eu vou repetir o desenho dos outros que a gente não mexeu, né? Então aqui eu tenho, ó, entre D e B eu tenho um de 6, beleza? 6 ohm. E aqui entre C e B, ó, aqui em cima, beleza? Eu tenho um de quanto? De 12. Tranquilo? Veja que está ficando mais amigável aí nosso circuito, né? Aqui eu tenho um nozinho aqui no C, né? Então vamos lá. Percebe que eu tenho dois resistores aqui, ó, em série, beleza? Ó, 2 de 6. Então em série. Então, em série como é bem tranquilo de fazer, né? Eu vou fazer esses dois aqui, ó. É só uma soma direta, né? Então a resistência equivalente desses dois caras é 6 mais 6, né? Como eles estão em série, soma direta, então dá 12 ohm, beleza? Então eu vou redesenhar o circuito agora considerando esses caras. Deixa eu mudar a cor da caneta. Pronto. Então aqui eu tenho o ponto A. Eu tenho um resistor aqui, ó, de 4 ohm. Eu não mexi nesse cara, tá? Aqui eu tenho o ponto C. Perceba que aqui em cima eu não mexi nesse cara, beleza? E aqui virou um só, né? Ó. Aqui é B, o ponto D eu nem preciso escrever mais, né? Que ele já saiu ali. Então aqui eu tenho um de 12 em cima, que eu não mexi nesse cara. E aqui embaixo eu tinha 2 de 6, que virou um de 12. Ó. Beleza? Então, vocês já devem ter notado aí, né? Que nós temos dois resistores aqui em paralelo de 12, né? Então vamos proceder, deixa eu mudar a cozinha aqui, ó. Esses dois caras aqui. Vamos fazer isso aqui. Então essa resistência equivalente vai ser igual, como eles são iguais, R sobre N. Né? Nós temos o valor de 12 e temos dois resistores. Então 12 dividido por 2 dá 6 ohm. Tranquilo? Vamos redesenhar agora o circuito. Então
tenho aqui, ó, ponto A. Eu tenho um resistor aqui de 4, que eu não mexi nesse cara. E entre os pontos C aqui, ó, e B, eu tenho agora só um resistor de 6 ohm, beleza? E agora ficou muito tranquilo, né? Muito fácil, né, galera? Ó, eu tenho esses dois resistores aqui agora que estão em série, beleza? E a resistência equivalente é a soma direta, né? Então eu tenho aqui 4 mais 6, que vai dar 10 ohm, beleza? Então, substituindo aqui os valores, né, para finalizar, a nossa resistência equivalente, ó, entre os pontos A e B, vale 10 ohm, beleza? Essa é a resposta aí da questão. Deixa eu destacar aqui, ó. Esse é o resistor equivalente, tá? Resistência equivalente entre os pontos A e B. Beleza, gente? Tranquilo? Então vamos continuar resolvendo nossas questões, tá? Um abraço e até a próxima.